Alvíceras. Alvíceras. Eu gosto dessa São palavra. Você sabe que essa palavra me soa muito bem. Adoro a palavra alvíceras. Não só pela semântica, pelo significado dela, mas pela sonoridade, pelo significante. Porque existe o significado e o significante. O significante é a cadeia fonética. Eu gosto muito da cadeia fonética de alvíceras. Aprendi com você, né, Ronaldo? Eu acho que sim. Não lembro. A gente sempre traz muitas notícias aqui. Sim, E a notícia é que você está aqui, eu estou aqui, ainda estamos aqui. ainda estamos aqui, É, é isso aí. vamos ficar muito tempo. Espero que nós fiquemos durante muito tempo. Isso. Grande Perfeito. professor Ronaldo Jordão Prestes, para quem não conhece, uma sumidade, Não, já. um hermeneuta, porque a gente vai fazer muita interpretação hoje também. Exegeta, que é a mesma coisa que hermeneuta, exegese. Né? É engraçado. Você gosta, né? Eu gosto de exegese, exegeta. Hermeneuta Você é uma também. pessoa exótica, né, mano? Pode ser. Alguns momentos. Quem não é exótico em alguns momentos, né? O Ronaldo estava lembrando aqui, a gente vai falar de ditadura militar, não vamos mas história, mas fala de história. Pausa. Agora você tocou num ponto vital. Né? Nós vamos falar da prova de linguagens. E eu sempre digo o seguinte, né? Quer dizer, o importante é que a nossa análise, claro que ela não vai ser uma análise de escafandro. Nós não vamos aprofundar tanto. Não é o objetivo. Não é o objetivo. A intenção, eu acho que a nossa é ficar aqui no epitélio, bem gostou da palavra epitélio, na superfície, mas na superfície sintomática. Aquilo que uma prova de linguagem, o temperamento da prova da UERJ. E vamos fazer questões também. Isso é importante. Questões aqui que também são. Eu estou apostando muito nessas questões que nós vamos apresentar aqui, são muito sintomáticas. Então, o que eu quero esclarecer, já que você falou da ditadura, da história, né? Porque todo mundo pensa nisso, eu não vou esquecer mais. Não vou aqui falar da minha ideologia política. Eu acho que nesse país, do jeito que ele anda. Não, é melhor não falar. Não, eu fico impressionado. Não há que se ter mais ideologia política. Né? Se nós estivermos em lados opostos, é capaz de bater nos dois. Nos dois, né? Então, alguns vão bater em mim, outros vão bater em você, mas não é o objetivo da gente. Embora pareça que estejamos misturando os assuntos, mas não, eu tenho uma colega, isso me causou um espanto muito grande, porque quando eu elogiei, que eu li pela primeira vez, eu li 2 vezes Ainda Estou Aqui. Quando eu li a primeira vez, eu comentei com ela que eu adorei o livro. Ela, você gostou do Ainda Estou Aqui? O Marcelo Rubens Paz me estranhou. Talvez porque ela acha que eu seja um homem de direita, nessa altura do campeonato eu nem sei mais qual é a minha ideologia, né? Eu falei, do jeito que o Brasil anda nesse quiprocóvio. Não, mas isso é legal, você está um pouco mais à direita do que eu. Né? Então, assim, eu estou um pouco mais à esquerda que você. É melhor, Mas então, assim, sem radicalismo. Sim. E ela estranhou, e eu disse para ela o seguinte, né? Que importante nesse bate-papo hoje é que o nosso aluno, nosso ouvinte, o telespectador que vai assistir ao podcast, ele entenda plenamente que a prova é de linguagens e que nós temos que falar da natureza dessa obra para uma prova de linguagem do temperamento da UERJ. Pode ser que eles cobrem alguma coisa relacionada à memória ou à ditadura. Sim, na prova de humanas. Isso aí, na prova de humanas, né? E o importante, eu sempre digo o seguinte, né? Essa obra é uma obra biográfica. Eu não gosto quando se fala muito isso. Virou um clichê, obra memorialista. Já não gosto dessa clichêria toda. Eu preciso que é uma obra biográfica, sem sombra de dúvida, mas, acima de tudo, é uma autoficção. E na autoficção, a narrativa é mais importante do que a história em si. A narrativa é mais importante. E ele usa muitos recursos literários, muitos recursos estéticos. Então, é importantíssimo isso. Você tem a biografia, você tem a autoficção e a memória política. Você tem memória política. Tem um objetivo. Tem o objetivo do livro. Tem o objetivo. Que a UERJ pode, eventualmente, cobrar, eu acho que ela vai até cobrar, alguma questão de leitura, sempre deixar bem claro, eu sempre faço questão de reiterar, reforçar isso. Ela não vai cobrar questão de interpretação de texto, porque os enunciados da UERJ são muito esclarecedores, eu sempre digo que são muito metalinguísticos. Eles explicam, então a UERJ pode cobrar uma questão de leitura sobre a memória política, mas é importante que nós sejamos bem didáticos, para quem está lá do outro lado, entenda primeiro o objetivo da prova da UERJ. Então, eu vou reiterar, temos que entender primeiro a natureza dessa obra. E a natureza dessa obra é exatamente
é isso daí, né? Você tem aí três perspectivas. Eu vou dizer para mim qual é a mais importante. A primeira perspectiva é essa questão da biografia, porque é uma obra biográfica. Eu prefiro falar uma obra biográfica ou uma obra memorialista, é biográfica. A autoficção e a memória política. Eu prefiro a autoficção porque a autoficção é criação. A autoficção. A narrativa, como eu disse, é mais importante que a história em si que está aqui. Tá? Perfeito. Não, Aí, desculpa ter interrompido você logo de início, você falando sobre a ditadura aí, eu, por favor, faço questão que você continue. falar. Tá. Não, só para dar uma dica pessoal, porque a gente realmente não vai falar de história, não vamos parar para falar da ditadura militar, mas a galera tem que dar uma olhada, pode cair na prova de humanas. Pode cair, tem uma chance enorme. Você fazendo a prova de humanas, eu ia colocar, aproveitar o gancho. Eu acho que vai cair muito na prova de humanas. Vai cair alguma coisa sobre indígenas. Sim, você tem um momento que fala da favela da Praia do Pinto. São momentos que você lembra. Que você lembra que eu não lembro. Possível. Porque indígenas. A tua perspectiva de visão é diferente da minha perspectiva, a tua leitura é diferente da minha. Você, como professor de geografia, e isso é importante, mais uma vez reiterando, se fôssemos falar da prova de humanas, aí nós teríamos que fazer uma análise sociopolítica. Não é esse o caso aqui, é uma prova de linguagens. Não só tem a obrigação de correr atrás. Tem obrigação. Porque eu acho que sobre isso que você está falando, vai haver uma reverberação na prova de humanas. Não tenho dúvidas disso. Ou até mais do que a gente pensa. Então vamos lá, né? Maravilha. Ronaldo, vamos conversar sobre o livro. Então eu já fiz anotações aqui, depois eu vou te perguntar. Tá, então você pode começar a perguntar. Não, inclusive... pode. Só quero chamar a atenção. Aqui. Não, isso não pior é isso. A gente não combina nada. Não fez a leitura. Vem tudo vem no improviso mesmo. O improviso que está internalizado, né? Foi aquilo que o que melhor nós aproveitamos na leitura dessa obra. Algumas coisas que eu marquei aqui, você deve ter marcado também. Bom, provavelmente. Agora, importante, como eu falei, a gente já tem que ver de cara. Quando eu falei do didatismo de análise, a primeira questão a gente já viu. Deixar bem claro, reforçar a natureza da obra, é muito importante. A segunda questão é a estrutura da narração. Eu vou comentar já sobre a estrutura narrativa. Mas, antes de mais nada, eu preciso falar disto aqui, do título. Ainda estou aqui. Vocês estão achando que a UERJ não vai cobrar o título? E ela vai cobrar. Eu vejo muitos críticos literários falando que o título ele tem um duplo sentido. Eu vou além. Para mim, esse título aqui é plurissignificativo. Né? Muitos falam no duplo sentido, que é a primeira perspectiva seria uma referência à resiliência da Eunice Paiva. Né? Até diante da doença, ela foi muito resiliente, e, naturalmente, essa conexão aí, a permanência do Rubens Paiva, a história dele. Então, falo muito desses dois significados. Eu vejo um terceiro significado. Só um minutinho, desculpa. Por favor, vai para o terceiro, depois eu vou... O terceiro significado parece, assim, o mais inofensivo. Mas existem outros significados, até em questões do supermédio, eu cobrei sobre essa plurissignificação do título. E o terceiro significado tem lá no final do romance, que parece... ele me incomodou muito, esse finalzinho me incomodou. Se você me permitir eu ler aqui o finalzinho, pode ser? Claro. Pode ser? Eu esqueci meus óculos para perto. Quando você procura, por favor, fazer dois comentários em relação às duas primeiras. Você falou de um terceiro significado que você vai pensar aí. Sim. Mas quando você fala do primeiro relativo à Eunice... Sim, eu falei da resiliência dela, né? Tem um momento do livro, tem uma passagem... Quer dizer, detalhe, é a resiliência da Eunice diante do Alzheimer. Sim. E tem um momento, uma passagem que ele fala dela no passado. Ela fazia isso, ela fazia isso. Sim, bom lembrar isso. Nós estamos falando do título. Isso aqui pode ser ela, ainda estou aqui, eu acho que é. Sim. Né? Quer dizer, a resiliência dela, ainda estou aqui com todo esse peso, com todo esse drama, com essa trágica doença, ainda estou aqui. E ainda estou aqui pode se referir ao Rubens Paiva. Não, então. Entendeu? Dois momentos. Esses dois momentos são importantíssimos. O aluno tem que saber isso. Isso vai cair.
Se a gente pensar que eu ainda estou aqui, dela, que ela permanece, mesmo com a doença, ela está presente, tem essa passagem em que ele fala dela no passado. Ele usa conjugação no passado, E ela fazia isso, ela fazia isso, não fazia isso. Bela lembrança tua. Separei. Se você separou, bom ler isso, por favor. Isso aqui. Isso é lindo, porque ele usa o verbo no passado, ele inclusive explica isso, ele vai explicar isso, ele vai dizer isso, que ele não deveria, por que ele não deveria ter usado no passado? Porque ela está lá. E ele vai questionar, ele vai dizer assim, mas porque ele é uma outra pessoa, porque ele adquiriu, ela contraiu o Alzheimer, se tornou uma outra pessoa. Não foi isso? Vamos lá. Nessa edição da Alfaguara, muito bem-vindo, página 48, sim, ele diz, ela nunca me disse eu te amo, filhinho, mas eu sabia que ela me amava. Pretérito imperfeito. Pretérito perfeito. Percebeu que conjuguei no passado? Aí ele está conversando, né? Percebeu que conjuguei no passado, apesar de ela ainda estar viva? Autopunição. Ele está se punindo aí. De certa forma, é uma autopunição. Sim. Ele não deveria dizer assim, ela me amava, ela me ama. Exatamente. Porque ela está ali. Né? E ele diz, é uma confusão recorrente quem tem um parente com Alzheimer falar dele no passado. Antes eu senti uma culpa sem fim por enterrar na conjugação verbal alguém que está vivíssimo e presente. Espetacular. Parecia um golpe do inconsciente, um lapso proposital, um desejo reprimido. Maravilha. Você foi muito feliz ao pegar essa é a primeira possibilidade. A segunda dele... Espetacular. Desculpa, tem uma frase no final. Eu tenho que elogiá-lo, porque eu não imaginei fazer esse atrelamento com essa passagem aí. Eu imaginei agora, Ronaldo. Foi pensando ligeiro nas suas palavras, na sua sabedoria. Tem uma outra frase, uma outra parte eu não marquei, mas que no final ele diz qualquer coisa assim, vai ser o último ato dela. Sim, é isso que eu vou ler. Então, por favor. Muito bem lembrado. Demais essa parte. Não, ele vai... Deixa eu só pegar aqui o finalzinho da obra. Eu não marquei, eu sei que é para o final. Não, está aqui, peraí, eu vou ler aqui. Está aqui, achei. Isso é emocionante. Foi a página? É a página 262. O pessoal está dando pausa lá. Por favor, lembrar para citar a página. Página 262, lá praticamente no penúltimo parágrafo. Não é de penúltimo, é o parágrafo final da página 262. Porque desse parágrafo a gente vai se estender até a página que vai fechar a obra. Aqui é o capítulo, o que eu estou fazendo aqui. Olha só que legal, ó. O título é Ainda Estou Aqui, agora o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu achei bonito que ele vai, essa narração aqui é ótima, ele vai dizer assim, seu orgulho era maior do que seu esquecimento. Jamais sentiria pena de si mesmo. Então, quer dizer, nós não vimos a Eunice com Alzheimer, mas eu, como leitor, tive o direito de coparticipação, vamos dizer assim, e eu imaginei exatamente isso. Quer dizer, era uma mulher com todo o problema biológico dela, era uma mulher ativa, firme, Sim. E que ela não ia ceder, até porque ela é a grande protagonista da obra, né? Então, seu orgulho era maior do que seu esquecimento. Jamais sentiria pena de si mesma. Nem queria que sentíssemos pena dela. Olha, para ele falar tudo isso, porque ele conviveu com a mãe o tempo todo com Alzheimer e sabia o quanto ela tinha essa altivez. Mas vamos aproveitar uma parte. Pedir para a Maria colocar aquela foto para a gente aqui enquanto você continua, porque eu acho que vai ao encontro do que você está falando. Lá, olha. Ela sorrindo. Ela sorrindo, exatamente. Ela queria mostrar isso. A gente continua a luta. É isso aí. É uma resistência. É uma resistência. É isso aí, como resistência. Não tem ideia. Uma das palavras-chave ou chaves da obra é resistência. E que a UERJ cobra, hein? Guarda essa palavra. Lembrado por ele, caindo essa questão em prova, agradeço ao professor Vladimir, que se antecipou e falou a palavra que eu ia comentar sobre ela daqui a pouco, que é a resistência. Então, continuando, eu vou repetir, porque... Por favor. Seu orgulho era maior do que seu esquecimento. Jamais sentiria pena de si mesma. Nem queria que sentíssemos pena dela. Jamais pediu ajuda. Aí me incomodou, foi isso daqui. Eu me lembro a primeira vez que eu li 2 vezes. Recentemente, uma nova fala cheia de significados entrou no seu repertório. Eu falei, que fala é essa? Que fala vai ser? Porque o repertório dela era um repertório monossilábico. A gente viu em várias partes aqui que chegou uma hora, quando ela sai do blá, 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 blá,
né, que eu acho ótimo, porque, cara, uma doença grave, eu fico imagina, a pessoa contrai uma doença, uma pessoa muito ativa contrai uma doença grave, acabou o mundo, acabou para ela, acabou tudo. Então, tudo que você falar não vai adiantar nada, vai ser um verdadeiro blá, 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 blá. E para ela, no blá, 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 ela ficava falando. Quais foram as falas da Eunice, da personagem, na obra aqui? Blá, 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 depois o monossílabo é. É. E aí me incomodou, eu falei, pô, tem um blá, 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 tem um o tempo todo. E ele vai dizer que tem uma nova fala no repertório dela, eu queria saber. Aí vem essa maravilha aqui. Ele diz assim, recentemente uma nova fala cheia de significados entrou no seu repertório, especialmente quando um turbilhão de emoções a ataca, como rever uma filha que mora na Europa ou segurar no colo meu filho, o que mostra uma felicidade e um alerta caso alguém não tenha reparado. Eu ainda estou aqui, ainda estou aqui. Pois isso é emociona. Ele reforça. Ele reforça. Aí ele continua, sim, você está aqui, ainda está aqui. Para mim esse é o terceiro grande significado do título. Minha mãe, aos 85 anos, não entrou no estágio 4, o pior de todos. Sua vida tem muitos atos, porque foram muitos atos de luta, de muita luta. Essa parte. Teremos mais um. Esse mais um é a morte. No final. Enquanto a morte do meu pai, tanto é que ele fala, teremos mais um. E a gente tem que deduzir que a morte é para a fala seguinte, que ele vai dizer, enquanto a morte do meu pai não tem fim. Porque não se sabe o que aconteceu para valer com o Rubens Paiva. Então veja o terceiro significado do título. Ainda estou aqui, que é esclarecido lá no final. Aí eu pergunto, será que o título dessa obra foi motivado pela última fala dela com Alzheimer? Será que o Marcelo Rubens Paiva, quanto ele deve ter se digladiado com ele mesmo para dar um título a isso? Porque nem sempre o título é a primeira coisa que se faz. Ele fez a obra, eu estou apenas especulando. Eu estou especulando. Ele pensou nesses dois caminhos. Você acha? E a mãe e o pai. O pai que é eterno, o pai que é eterno pela história. Pela história, exatamente. Tá. E pelo fato da família não saber o que aconteceu. E eu vou falar daqui a pouco sobre a metáfora do esquecimento. A metáfora do esquecimento é esse, que eu acho que até tem uma questão que eu fiz no simulado, que eu acho que vai aparecer isso, né? Quer dizer, há uma ironia trágica desse... Eu fico louco quando eu lembro isso aqui, é uma ironia trágica, né, que fala a metáfora do esquecimento. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, a segunda parte. São três, você falou três. Ele... A terceira é essa, de ser uma coisa meio que parecendo fortuita, mas não foi. Pode ter sido, por que não essa perspectiva? Eu tenho o direito, se eu fizesse parte da banca da UERJ, teria o direito de fazer uma questão que eu cobrasse esse terceiro significado, por que não? Mas explica para o pessoal. O Ronaldo está falando de três possibilidades. Uma seria ela. Ainda estou aqui, eu não sou aqui. Deveriam falar dela no passado, porque ela está vivíssima. Sim, vivíssima. Primeira. Segunda, ele. E detalhe, e essa terceira tem um atrelamento com essa primeira, que é ela lá no finalzinho dizendo, ainda estou aqui. Será que ela foi com consciência? A gente não sabe. Ela, o tempo todo, quais foram as frases dela repetitivas com Alzheimer? O blá, 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 blá. Ela falou blá, 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 blá. Ela falava assim. Depois o... tudo ela falava E a última, ainda estou aqui. Por que ela falou ainda estou aqui? Foi consciente isso? Não sei. E foi isso que motivou o Rubens Paiva a dar o título à obra? Será que foi essa última fala do repertório que fez com que ele desse o título à obra? E resume, né? Talvez uma frase que resume tudo, assim como... Uma coisa que me veio à cabeça agora. Ou será que não foi uma homenagem a ele para essa última fala do repertório dela? Não esqueçamos que ela o tempo todo, com Alzheimer, falou blá, 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 tudo é blá, 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 e depois e aí ainda estou aqui. As tentativas, né, de interpretação, a gente sempre fala muito disso, que quando o autor já foi, a gente interpreta aqui, não tem ninguém para reclamar. Mas no final, aí fala duas vezes. Aí ele falou aqui, ele falou assim, por ela. Por ela, exatamente, bem lembrado, né? Aí ainda vai reforçar vai fazer duas vezes. Sim, você ainda está aqui, ainda está aqui.
né? Quer dizer, ele fala 2 vezes também, tanto a dela como a dele, presente do indicativo, né? Olha, poderia. Então são 3 O título é significados. ótimo, mas ele poderia também ter puxado para o lado da memória, né? Da memória, Sim, no sim. sentido de Hã. preservar a memória, Uhum, aquela história de preservação da memória, que o uhum. pessoal da sociologia fala muito, e a memória dela, inclusive tem. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você, eu falei com alguém esses dias. Tem um momento do livro em que aparece toda hora, eu lembro, eu me lembro, Sim, eu sim. lembro. Então, Foi assim, comigo que você comentou. é, Foi comigo que você falou eu lembro essa repetição o tempo essa inteiro. questão da memória É. dela não Uhum. lembrar, dos filhos lembrarem de tudo, de não saberem onde o pai está, do que aconteceu com o pai, e de uma necessidade da gente reforçar o que aconteceu para manter viva a memória, para que Sim, não aconteça novamente. sim. E a metáfora do esquecimento, quero falar sobre ela já já. Mas antes, vamos lá, em primeiro lugar, eu disse aqui que é importante a gente saber a natureza da obra, que é uma obra que a gente tem que ver essa obra como uma autoficção, não é que tudo seja verdade, nem que tudo seja mentira, Sim, né? sim, A segunda questão foi o título, que é importante, e a terceira questão é essa estrutura narrativa. Como é que se dá essa estrutura narrativa? A questão do tempo. O tempo aqui não é cronológico, ele não é linear. E tem a ver com uma coisa que você observou das retomadas do narrador. Quando ele faz algumas muito. retomadas, o tempo é psicológico. Quando a UERJ, é que eu não lembro que houve uma alteração, uma pequena alteração no edital, no conteúdo básico da prova de linguagem, que tem tudo a ver com o tempo psicológico. Eu paro de dar aula agora, aquela velha frase clássica, eu paro de dar aula se não caiu alguma questão sobre o tempo psicológico. O tempo dessa obra aqui não é linear. Há uma intermitência no relato, olha o passado, olha o presente, faz uma referência ao futuro, e quando ele volta, esse tempo todo com retomadas, com muita subjetividade que tem a ver com a autoficção, é o tempo psicológico. Esses 3 fatores são importantes. Daqui a pouco eu vou falar sobre os títulos, sobre as partes são 3 partes. Eu acho que em alguns momentos a retomada, eu não falei só no sentido de voltar àquele Uhum. momento, àquela história, mas detalhes que ele repete, como a pessoa que é acometida pela doença faz. Sim, sim. Então ele fala, por exemplo, Interessante isso. fogueira, algumas vezes, volta a falar da Fácil. fogueira, de chover, Uhum. fala da chuva e depois Uhum. diz não vai chover. Aham. A lágrima de sal, que é Até aquela imagem maravilhosa. o que não era mais do mar, né? Esse. Exatamente. O planeta azul, Uhum. ele cita o planeta lá no início. Uhum. Eu vou até falar disso aqui, Aham. que é bem interessante, mas depois ele Uhum. retoma. O que eu queria comentar aqui do início, já que você começou pelo Hum. título, e a gente dando continuidade aqui, as primeiras páginas que muitas vezes a gente não dá O valor devida devido atenção, olha só que exatamente. interessante. Para as minhas irmãs, Veroca, Eliana, Malu, Abil. É Quer como se dizer, ele dissesse, foi dedicado a elas. é por vocês também, É isso aí, né? é isso É aí. por você. Vocês viveram isso Uhum. comigo. Então eu estou escrevendo por você, para vocês, por vocês. Coautoras, como se fossem coautoras também, porque Sim, sim. lógico. E, e aí depois, pelo menos nessa edição, o planeta é azul e não há nada que eu possa fazer. Ele retoma isso. Uhum. Essa frase é do Gagarin, se eu não me engano, 1960, Mas o que 61, você acha que Yuri Gagarin. realidades são imutáveis, é isso? Eu acho assim, tem coisa que a gente não pode mudar. Então, Tem coisa que a gente pode mudar, tem coisa que a e gente você não acha pode que mudar. isso é uma epígrafe? Você acha que essa epígrafe aí sintomatiza o quê? É isso? O que Eu não vai acho, mudar? Não vai mudar o quê? O eu acho passado que dele trágico? É o passado trágico eu acho que o passado trágico do Brasil com a ditadura, pode ser isso, eu né? acho que ele aceita, Uhum. eu acho que tem um pouco de aceitação, de conformismo, até quando ele diz assim: "Eu preciso agradecer porque minha mãe não morreu, que não mataram minha mãe", sabe. Teve gente que perdeu o pai, perdeu a mãe, minha mãe sobreviveu. É bizarro a gente falar isso, que ele tem que agradecer, Embora, não é ao pé da letra, é um pouco irônico também. sim, mas embora eu tenha vivido a ditadura militar, era um rapaz na ditadura militar, eu tinha é, entre 17 e 18 anos, 19, eu me lembro muito bem. E uma coisa que me chamou a atenção foi isso, porque eu fiquei pensando, realmente não fizeram nada com a mãe dele, né? Realmente não fizeram, podiam ter feito, né?
era esposa do deputado Rubens Paiva, né? E, de certa forma, eu vejo até como legítimo esse agradecimento dele. Eu vejo de certa forma legítimo. Não posso dizer 100%, mas tem alguma coisa. Né? Era uma pessoa que condenava o regime. Não era um comunista, ele era do PTB, ele era um trabalhista, não era uma pessoa que estava na linha de frente ali combatendo, mas ele participou, ele ajudou. Sim, mas naquela época todo mundo que era tido como comunista, né, era... Mas outras pessoas fizeram mais, outras pessoas estavam na linha de frente, sabe? Então, sabe por que ele? Por que ele? Então, assim, pô, pelo menos minha mãe sobreviveu. É chato falar isso, né? Mas eu não sei se ele pensou dessa forma ou se realmente foi uma ironia. É melhor agradecer do que. Ou então tem a ver com autoficção, né? Um detalhe assim para a narrativa deixar, para incomodar, criar alguns significados para o leitor, decodificar da melhor maneira que ele achar. Pode ser também um recurso dele, pode ser. Né? Ou para dizer simplesmente que o problema não é do regime, o problema não é do militar ou dos militares, né? O problema é de seres humanos que ali estão. Porque ela fala inclusive dos militares nesse trecho, como se dissesse assim, alguns permitiram que ela ficasse. Então vamos... Enfim, a análise que a gente está fazendo aqui... Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, eu queria deixar bem claro, nós falamos da natureza da obra, entendê-la como uma autoficção, como uma narrativa literária, que ela é uma narrativa literária, não uma história do Brasil, não uma história de uma época do Brasil, né? E que tenha, claro, isso, a memória política, como referir. A questão do título, o tempo que não é linear, esse tempo psicológico, e as 3 partes da obra. São 3 partes. A gente não pode deixar de esquecer e entender bem essas partes, porque eu tenho certeza de que a UERJ vai cobrar uma questão referente a uma dessas partes. A primeira parte, que é o passado do próprio narrador, é aquele passado idílico, aqueles momentos de felicidade dele, aquela coisa toda, né? E o trauma, que aí é a quebra da narrativa. Cuidado com essa expressão, quebra da narrativa. Provavelmente a UERJ vai pôr num dos enunciados, numa das questões, que tem esse passado da infância dele e, de repente, há uma quebra nessa narrativa idílica, nessa narrativa da felicidade, e surge o trauma, né? Da prisão do pai, e aí a história da família muda completamente. Né? Essa é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com a luta jurídica e a redemocratização. Quando se descobre tudo, se fala da redemocratização. E a terceira, que é o presente, que é marcado pela doença da própria. Quando se vai falar muito da Eunice Paiva, da doença. São as 3 partes. E cada parte com um número X de capítulos. Se eu não me equivoco, são 19 capítulos. São 19. 5 na primeira parte. É isso mesmo. 5 na primeira, 6 na segunda parte e 8 na parte 3. Então você tem 19 capítulos e com títulos sobre os quais eu quero falar que são extremamente sintomáticos. Tá? A UERJ não vai só cobrar o título do romance. Foi o início do nosso podcast. Mas ela vai cobrar muitos títulos. E todo dia eu tenho que dar os parabéns ao Marcelo Rubens Paiva pela escolha estilística, porque ele foi um estilista da língua, para escolher esses títulos que são extremamente sintomáticos. Então, aproveitando para corroborar o que você falou, corroborar o que você falou. Isso aí, gostei. O que você falou. A regência é perfeita. Né? Você. Blá, blá, blá. Nessa edição aqui é página 43, e na página 5, começa na 43, mas na página 56 tem um trecho que, de certa forma... Na página 53. 56. O capítulo começa na 43, na página 56 tem um parágrafo que fala dessa diferença dos 2 momentos, né? Porque ele diz que a tragédia dos Paiva foi um contraste com a alegria das décadas anteriores. Eu ia falar até um palavrão aqui. Cara, caiu muito bem isso aí, que essa lembra. É exatamente Posso isso. dizer que é uma antítese? Pode. É uma antítese. Não é aquela antítese clara do bem e o mal, mas é de 2 momentos. Sim, que é os 2 momentos da parte 1, da primeira parte da obra,
Como eu falei, a primeira parte é idílica com o trauma, felicidade ou trauma, que é isso aqui, o contraste. A alegria foi. E aí, ó, bem lembrado, isso é a quebra da narrativa. Muito bem lembrado. Perfeito. Eu vou retomar, retomada, que a gente estava falando lá dos agradecimentos. Então, desculpa, aqui só para reiterar, acho que ficou bem claro, o pessoal tem que ir para a prova sabendo que, primeiro, a natureza da obra é uma natureza mais de autoficção, é uma natureza literária, claro, tem a questão política, a questão histórica, tem, mas o importante é que a prova de linguagem não é fazer o foco nisso, vai fazer o foco nos recursos de literário. Então, guarda essa palavra, autoficção. A segunda é a questão do título, a gente tem que ir para a prova sabendo a questão do título. E a questão dessa estrutura narrativa, do tempo psicológico, que não é um tempo cronológico, não é linear esse tempo, e as três partes da obra, sobre as quais eu falei aqui, e daqui a pouco a gente vai falar dos capítulos de cada uma dessas obras. Depois você vai até me dizer se tem alguma coisa de discurso livre indireto aí, que você deve Mas, querido, isso aí, né? uma das questões que eu selecionei para mostrar é sobre o discurso indireto livre. Uau! Uma vez, ninguém esperava, você falou, vai cair discurso livre ano indireto. passado. Não, ano retrasado. Eu lembro que tem uns 3 anos que ano retrasado. Foi ano retrasado. Aliás, é um discurso indireto livre, não quando eu vaticinei a verossimilhança aqui, quando eu vaticinei o paradoxo aqui, que caiu, quando eu vou não cair. E como eu vou vaticinar hoje, e você até já... a sua aposta. A minha aposta? Sem sombra de dúvida, eu paro de alugar o Baixo Podcast. Se não cair uma das intertextualidades requintadas. Eu ia falar isso. Há um requinte. Não, e tem outra. Você achou bonito, mas eu vou te mostrar uma outra que eu acho que o UERJ vai cobrar. Palavra-chave para essa prova, intertextualidade. Já faz algum tempo que o UERJ não rola. Aí vocês vão me perguntar assim, se alguém me perguntasse assim, eu sei, mas por que você acha que vai cair intertextualidade? Quando eu digo você, é por uma única razão, porque são todas que ele trabalhou aqui requintadíssimas, muito refinadas, muito estilizadas. O Ed não vai perder esse prato cheio aqui de um camarão ao vinho italiano, mas não vai perder essa chance. Sabe quando alguém diz para você assim, deixa eu fazer um sorteio aí, tem 10 pessoas, fala o número de 1 a 10, aí o cara diz 5, aí o outro diz, mas é o número que eu ia falar. Vamos escolher um tema aqui, eu ia falar intertextualidade, Ronaldo. Mas eu vou então na memória. Vai cair alguma coisa relacionada à memória, se não for aqui, vai ser na prova de humanos. Vai ser na prova de humanos o conceito de memória, mas intertextualidade eu também estou... Paro de dar eu paro de gravar podcast. Se uma das 14 questões ou 14 questões não for uma das intertextualidades, a que eu vou me referir você, porque essa... Então vai ser o seguinte, você vai mostrar uma e eu vou mostrar Então vamos lá. Ô, queridíssima Maria, vamos aproveitar? Volto aqui. Vamos ver uma questão de intertextualidade? Maria, você pode colocar a questão, se eu não me engano, 88. Aliás, falar em 88, é isso aí, sobre falar em 88, não, essa não, pode ir em frente, pode ir. Pode ir no diapasão da UERJ. Sim, essa daí. É isso aí, é essa aí, deixa aí. E depois você vai, quando terminar a leitura, aí você vai apresentando o restante da questão. Eu fiz até agora inéditas, simulados dos projetos do curso do Supermédio, eu fiz 106 questões. Inéditas. Está aqui. Aqui está a coletânea das questões. Inspiração. Então vamos lá ver? Vamos. Olha, você não viu essa daqui. Olha que requinte essa... Eu não vou falar da minha questão, não. Que a minha questão é de diapasão da UERJ. Eu vou falar o requinte da intertextualidade, deixar bem claro que intertextualidade, tudo bem, não gosto quando o professor da escolaridade básica ele fala assim, o prefixo radical inter significa entre textualidade e texto, entre texto, a relação entre texto, um primério, um primitivo, tudo bem, perfeito. Mas eu não quero que o meu aluno aprenda assim. Intertextualidade é uma referência. É uma referência. Onde houver referência a uma obra, a um autor, a um mito, a um personagem, você tem a intertextualidade. E vejam o que o Marcelo Rubens fala. Eu estou só comprovando a autoficção. Quero que colegas da minha área, meus alunos todos,
internalize essa palavra, autoficção. Quem pensar na autoficção entendeu Ainda Estou Aqui. Não é o filme, não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você lê? Vou ler. Por favor. Permita que eu leia? Tudo bem. Por favor. É um fragmento que ele diz assim: eu não tinha ideia de quem era o dono daquela casa. Saquei que era de uma família, quando ele foi para uma casa, ele e a família dele lá de amigos e tal, saquei que era de uma família que tinha filhos, ou sobrinhos, ou netos da minha idade. Até as roupas deles me serviam. E minha companhia foi o casal de caseiros, o cachorro, a bola, a natureza, a piscina. Foi numeração aí? É, numeração. A numeração tá no edital também. Sim, e vai cair a numeração ou gradação. A piscina e a espingarda de chumbo, com a angústia e a solidão. Angústia que eu nunca tinha sentido antes. Que como em Prometeu, aí ele vai, vamos dizer, eu vou dizer porque o rei quis, porque isso aqui é um mito grego. Então, se da mitologia grega. E ele não vai fazer o que é mais bonito nessa autoficção, o que é mais bonito é que ele não vai falar da intertextualidade integralmente, ele vai apresentar essa intertextualidade do Prometeu em duas partes. Ele vai dizer, antes que como em Prometeu, espalha-se pela região do estômago. Opa, peraí. Eu agora vou ter que falar sobre o mito Prometeu rapidamente, para quem estiver vendo aqui e ouvindo, vai entender isso. Prometeu foi um demiurgo. Demiurgo é um semideus. Né? Ele tinha alguns poderes divinos, para quem não sabe a história desse mito. Zeus, então, diz para ele, na convivência que ele estava tendo com os homens, com os humanos, Zeus falou que ele podia ensinar tudo o que ele quisesse, só não ensinaria para os humanos, para o homem, o fogo, como conquistar o fogo. Eu sempre brinco, eu não gosto do verbo prometer. Ali, prometeu não é o verbo no pretérito perfeito. Eu nunca prometi nada a ninguém, porque tudo que se promete não se cumpre. É uma coisa de maiúscula. É maiúscula. E quando as pessoas sempre param para pensar, eu nunca pedi promessa a ninguém, nunca prometi nada, porque não se cumpre. E nessa convivência com os humanos, ele acaba ensinando como se fazer o fogo. Zeus ficou muito chateado com ele e infligiu um grande castigo. Qual foi o grande? Agora vocês vão entender a questão. Qual foi o grande castigo? Acorrentá-lo a uma rocha. Acorrentou o Prometeu a uma rocha. Esse nome Prometeu, se a gente fosse para o escafandro da mitologia grega, esse nome é irônico mesmo, depois eu vou explicar melhor. Então ele acorrentou o Prometeu a uma rocha e uma águia, já era um sofrimento terrível, mas ele colocou uma águia que vinha, devorava-lhe o fígado. Ele morria, mas só que o fígado renascia, ele ressuscitava. A águia vinha e devorava. Esse suplício eterno. Ele só se livrou desse suplício quando Hércules, que era um herói, não era nem um demiurgo, um semideus, vai salvar o Prometeu. Mas a grande questão é que era uma águia que devorava o fígado. Quando eu li esse trecho que diz assim, ó, angústia que eu nunca tinha sentido antes, que como em Prometeu espalha-se pela região do estômago, eu falei, peraí, será que o Marcelo Rubens, um homem erudito, porque ele é erudito, ele largou a engenharia para seguir toda a área das artes, principalmente a literatura? Eu falei, caramba, será que ele está analisando o mito errado? Não, porque ele diz região do estômago. Aqui a gente tem o baço, o fígado, né? Toma posse de um órgão, ele demonstra que sabe, que é o fígado, é a águia, que raramente nos damos conta de que existe. Maria, pode, por favor, levantar ali aqui. Não, não é essa não. Está faltando assim. Dá para ir para o trecho 1 de novo? Trecho 1 de novo. Voltando, trecho 1? Não. Aí já é outra questão. Também não é essa. Também não é essa. Aqui nós estávamos vendo aqui. Esse é o 2? Não, volta. Não, isso aqui tudo bem. O trecho 2 de novo, esse. Aí eu repare que eu fiz a questão com o trecho 1 e com o trecho 2. Na página 139, ele fala ele cita o trecho 1. Vamos lá, página 139. Se eu não me engano, a memória é boa, hein? 139, olha lá. Ele vai fazer o trecho 1, tá vendo ali, ó? Aqui, ó, tá mais ou menos. Não, aqui, ó. Com angústia e solidão para o papá, né? Sim. Tá aqui em cima. Sim. Aí ele vai completar aí, isso aqui é o mais bonito. 12 dias o capítulo. 12 dias o capítulo. Ele vai completar. Ele
Aquele trecho 1 é da página 139, mas ele só completa a intertextualidade no finalzinho da página, e para a página 140, que ele vai dizer lá Se ele está na casa. Se ele está na casa num programão, a bola chutada contra o portão da garagem, não tinha descanso. Olha o ato repetitivo. Olha lá, almoçar, lanchar e jantar, obrigações. Banho e dormir para ser atacado de novo no fígado pela grande águia. Uau! Caramba, ele faz a dicotomia do mito. Ele divide o mito, ele separa o mito, ele faz em duas partes essa intertextualidade. Aí eu coloco lá, sempre deixando claro que a questão ela é muito sempre metalinguística. O mito grego Prometeu, a quem o narrador faz uma alusão, o candidato não é obrigado a saber esses mitos. Eu estou fazendo aqui o avatar. Eu estou me colocando no lugar da banca. Eu tenho que esclarecer. Então, o mito grego Prometeu, a quem o narrador faz uma alusão, foi condenado a ter seu fígado devorado por uma águia, órgão que se regenerava para que o suplício fosse eterno. Foi essa a história do mito. Na relação entre os trechos 1 e 2, gente, só uma coisa deixar bem clara: paro de dar aula se não cair relação entre dois trechos da obra. Na relação entre os trechos 1 e 2, observa-se o uso de um recurso intertextual. Eu já estou dizendo que há uma intertextualidade, para expressar que a angústia do narrador era um sofrimento intermitente que se renovava a cada novo dia, uma enfermidade física agravada pelo isolamento da natureza, uma punição merecida por ter invadido uma propriedade privada, ou uma memória confusa causada pelo excesso de atividades físicas. Gabarito letra A, porque está no próprio enunciado da resposta, né, que se regeneravam para que o suplício fosse eterno. Quer dizer, não é uma questão cobrando a intertextualidade, porque eu já estou falando da intertextualidade. Estou cobrando o significado bem epitelial dessa intertextualidade. E existe uma outra também que eu acho linda. O que você achou dessa intertextualidade? Riquíssima, extremamente refinada, requintativa. Você me garantiu que vai cair intertextualidade. Eu tenho certeza. Paro de dar aula. Paro de dar aula. Não, eu vou mudar um pouco. Eu paro de gravar podcasts. E depois você falou que tem que cair uma questão com 2, 3. Sim. Você para de dar aula. Para de gravar podcast. Que pede a relação. Sim. Se você falar que para de dar aula 2 vezes, vai ficar me devendo uma para a próxima encarnação, né? Porque. Com certeza. É melhor isso mesmo. Para de dar aula e podcast. São duas. São duas. Melhor. Porque você acha o quê? Então vai cair, eu acho que não. Você não vai precisar. Se não cair, cara, não ficar ridículo só. Eu vou continuar dando aula e fazendo podcast, não tem que ser dos dois, mano. Tem que parar. Mas na firmeza, o Cosmos já me avisou. É isso, Ronaldo. Mas vamos lá, o senhor não quer. Tem uma outra intertextualidade também, página 190. Olha só, agora era a minha vez. Agora era a minha vez. Só um minutinho. Deixa eu ver se é a mesma. Página, não é a mesma, não. 190. 190. Deixa eu ver aqui, peraí, 190. Veja. A página antes do capítulo Você Se Lembra de Mim. Página 190, o pessoal aí pode procurar. Vejam como as intertextualidades, reiterando, eu estou confiante na intertextualidade pelo requinte das referências do Marcelo Rubens Paiva, né? Estou na página 190, estou achando aqui. Achei. O capítulo depois do mito. É lá no finalzinho da página 189. Diante da engenharia agrícola no final do 3º ano, depois de bombar em resistência dos materiais, o plantão dos engenheiros, que largou de engenharia, que estuda lá. Platão, né? Platão. Que pena, eu não seria rico com uma fazenda produtiva, dono de picapes, com uma esposa loira e sarada, cheia de joias, jeans apertados, botas até os joelhos e chapéu country, me perguntando se comprei ingressos para o imperdível show do Chitãozinho Chororó. Responsabilidade? Ouvir a voz. Vai, Marcelo, ser ghost na vida. Quer dizer, um desajustado, um desajeitado. O pior que no final, olha no finalzinho. Então mudei para rádio e TV, então passei a escrever livros, então fichar. Essa é uma outra coisa que eu vi aqui, que eu paro de dar aula e gravar podcast sobre uma outra coisa. Quer saber o que vai cair? Anota aí. Sabe o que vai cair? Porque isso é um manancial. A autoficção, isso é um manancial. Metalinguagem. Vou dizer, inclusive, o texto que vai cair da metalinguagem.
Você botou no Não botei, mas eu vou ler aqui o trecho. Mas vamos lá aqui o finalzinho, ó. o capítulo. Sim, então minha mãe não tinha expectativa nenhuma sobre mim. E nem precisava. No final dos anos 80, eu já tinha minha casa própria. Então não valeu a pena ele ser escritor? Lógico que ele valeu. Ficou melhorado, mas tem uma condição até hoje financeira muito boa. Perfeitamente. Mas ele ouviu uma voz dizendo: vai, Marcelo, ser ghost na vida. Você sabe por que essa intertextualidade? Sabe me dizer, professor? Vai ser ghost na vida? Sabe me dizer a quem ele está se referindo? A um poema do Carlos Drummond de Andrade. É um poema, porque existe esse verso. Tem uma do Vai Caim ser ghost na também. vida e... Bom, vou interromper agora a sua vez, senhor, desculpa. Agora Você reparou que isso é uma intertextualidade requintadíssima. Eu não podia... Olha só, as coisas não acontecem por acaso. Nem passava pela minha cabeça aqui, porque eu não faço roteiro nenhum. Tem isso aqui que eu anoto nas minhas anotações, nas minhas análises, tem roteiro para o podcast. E eu... Como eu poderia esquecer de falar da metalinguagem? Eu vou ter que falar da metalinguagem no próximo podcast, eu não tenho dúvida disso, é me falar. no próximo episódio. Você vai dizer parágrafo. Parágrafo, pelo amor de Jesus. Parágrafo, parte. Sua vez. O capítulo Mãe Protocolo, que é o último da parte. Eu acho, esse aí até brinquei com os alunos. A Mãe Protocolo cai. Isso cai, esse capítulo cai. Estou anotando. Na minha edição, página 86. Olha, meu querido, vou mais longe. Ele coloca lá. Vamos lá. Nunca um podcast será no futuro, foi no passado tão certeiro quanto este. Ronaldo, eu vou pedir para fazer vários cortes para cada... Nunca um podcast será ou foi tão certeiro quanto este. Mas eu acho que a intertextualidade vai ser essa daqui. Então vamos dizer, agora só que faltava a gente apostar qual vai ser a intertextualidade. Mas assim, qual é a página? Se cair intertextualidade, já está ótimo. A pena. Não, qual é a página? A página 86 da tua edição, 86. Finalzinho, fala assim, no fim de 79, sofri um acidente. Deixa eu só pegar aqui. Quando acordei no UTI. Eu estava paralisado, pescoço para baixo, ela ficou do meu lado, mas aí é outro livro. Uhum. Quem não conhece... Isso tem uma metonímia aí, né? Mas é um outro livro, é uma outra história. É uma outra história, Eu acho que a ideia dele mas aí é uma outra história. Só que ele aproveitou o fato de que, de fato, é um outro livro. De fato, ele está fazendo referência ao livro que ele escreveu. Você sabe que... Eu digo, você me perdoe. Você que manda aqui, ó. Cara, porque, palavra de honra, já sei onde você vai chegar. Porque quando você está falando aqui, eu estou aqui pensando que intertextualidade o professor Vladimir Corrêa da Silva viu aqui. E eu juro por Deus, já sei o que você vai dizer, se é o que eu estou pensando, eu jamais poderia... Não fala ainda, fala daqui a pouco. Ela isso estava desconfiado. Eu não podia jamais pensar nisso. Pode falar, por favor, professor? Mas fala solenemente. Oi? Fale solenemente. Quem leu o livro anterior não sabe da história. Entende que ele está falando do livro Feliz Ano Velho. Conta a história do acidente. Exatamente. Quem leu o livro? Feliz Ano Velho. Quem não lê o livro, não entende, mas aí é outra história. Espetacular. Para quem não lê o livro, é isso. Muita gente não leu. A maioria não leu. Espetacular. Quem vai fazer a prova. Quem não leu, vê metonímia. Quem leu Feliz Ano Velho. Metonímia e vê intertextualidade. Linda, assim. Você reparou na... Aí vem ao encontro do que... Não, vem ao encontro, mais uma riquíssima intertextualidade. Depois dessa, vamos desfechar esse primeiro episódio aqui. Eu entrei numa galvania, numa energia aqui, que juro por Deus, eu vou parar aqui agora. Para a gente encerrar esse episódio, queria que você fizesse mais uma questão, você escolhesse uma questão. Então, por favor, vamos para aquela questão do ou, que eu acho espetacular, tem a ver com o título. Inclusive, isso tem uma música, não tem? Tem, eu vou falar sobre isso. Você vai cantar? Vou cantar, amor. Eu não vou cantar a música, não. Eu vou cantar no streaming. Essa aqui. Olha o título. Reparem que, não sei se vocês perceberam, desculpem, tanto na questão anterior quanto nessa, a UERJ vai fazer isso aqui. Eu coloco no simulado, eu pus o capítulo e o nome, o título do capítulo. Eu vi aquilo ali, porque
Lembra que eu falei agora há pouco que os títulos, que não vai cobrar só o capítulo, o título da obra vai cobrar o título dos capítulos, os títulos são muito sintomáticos. A água que não era mais do mar. Maravilhoso. Né? Já falei do soufflé. Lágrima de sal. Já falei do soufflé, é um capítulo que tem Sim, sim. aqui. E já falei do soufflé, é o único título que é metonímia autêntica. E eu vou falar por que metonímia. Então são todos, parabéns para ele com a escolha dos títulos. Esse o é ótimo. Como cantavam nos anúncios oficiais, depois do tricampeonato no México, agora eu vou cantar, tá? Porque eu sou da década, eu vivi a ditadura militar, lamentavelmente eu sei, foi bom como experiência, mas Tirar o óculos agora, estou esperando, ansioso por esse momento. e eu tinha 17 anos na ditadura militar, quer dizer, a partir dos 17 eu vivi a ditadura militar, e o Brasil foi tricampeão carioca, tricampeão mundial do futebol no México, em 70. Eu vibrando, curtindo, não pode esquecer que eu já tive 17 anos. Eu lá em Copacabana, na Zona Sul, curtindo o tricampeonato, e a gente cantava muito essa música. Então diz o Marcelo Rubens Paiva, cantava nos anúncios oficiais, depois do tricampeonato no México, esse é um país que vai para frente, de uma gente amiga, então sabe qual é a diferença de idade entre mim e o Marcelo? 7 anos. Hoje eu estou com 73, embora não pareça. E ele está com 66, Diferença de... ou 67. 6, 7 anos de diferença. Então ele viveu o que eu vivi, pô. Se eu tinha 17 anos, eu era uma criança ainda, uns 12, 13 anos, nessa época. Esse é um país que vai para frente, por ironia e deboche, de uma gente amiga e tão contente, Por que esse Quer dizer, o Brasil é realmente isso ou está sofrendo a porcaria que fez o que fez com a ditadura? Aí eu botei um único parágrafo, tomografia da conjunção alternativa, e levando em consideração, porque é alternativa, e levando em consideração o fragmento, o narrador constrói uma ambiguidade que aponta para o que tem todo sentido esse título. A contradição da propaganda pela realidade, a integração das camadas sociais brasileiras, a exaltação dos sucessos esportivos nacionais, o otimismo popular perante o cenário econômico. Gabarito é a tremenda contradição da propaganda pela realidade. Que país que vai para frente é esse? Eu estou com 73 anos, o Brasil regrediu, pô. Ronaldo, nós vamos colocar essas questões aqui, o pessoal que está buscando aí, está assistindo pelo YouTube, vai ter aqui acesso, dê uma olhadinha aí na descrição e vocês vão encontrar essas questões. Agora, eu estava olhando aqui, Ronaldo, ele coloca o é um estribilho, ele não completa, mas a ideia de uma antítese. De uma antítese, exatamente. Gente sofrida. Né? Exatamente, ele não complementa. Ele não complementa, mas tem a ideia. Daí o caráter irônico. E é um estribilho, né? Que é Inclusive os Incríveis, um conjunto que gravou, me lembro desse conjunto dos Incríveis, que gravou essa música. E o refrão é esse mesmo, o estribilho, você não faz falar refrão, estribilho, né? E me dá uma melancolia quando eu canto isso, porque eu me lembro muito bem disso. A outra música é mais geográfica. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, o meu coração. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil é 90 milhões de população absoluta do Brasil. Muito bem lembrado, é verdade. Muito obrigado. Obrigado pela tua participação. Maravilhoso. Segundo episódio, para a gente finalizar. É isso aí. É isso aí. Até logo, gente. Valeu.